numa produção do Seminário Palavras do Mestre. Eu sou o pastor Carlinhos e nós estamos aqui para dar início ao nosso módulo 6, ok? Começando pelos livros históricos do Antigo Testamento. São eles, a partir do livro de Josué, depois Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther, ok? O objetivo dessa matéria é introduzir os alunos no fértil campo do estudo dos livros históricos do Antigo Testamento, utilizando a teologia bíblica, livro por livro, através da Bíblia. Vamos contextualizar a história com os costumes, a religião, a geopolítica e a cultura da época, analisando a fundo tudo que permeia e envolve esse bloco de livros do Antigo Testamento. Nós temos a finalidade de que o aluno, ao final dessa matéria, ele saiba conhecer os livros históricos do Antigo Testamento, o bloco, identificar os pontos principais e as características de cada livro em separado, analisar o contraste entre o tempo dos juízes e o tempo da monarquia, onde também havia os profetas, ok? E por fim, nós vamos debater os motivos que levaram Israel a fracassar na Terra Prometida e ser levado para o cativeiro babilônico, ok? No final da matéria, nós teremos uma prova com 25 questões e então, salve-se quem puder. Vamos lá. Bem, os livros históricos do Antigo Testamento, eles são um compêndio de livros que vai narrar 1000 anos de história. Nenhum dos povos da antiguidade nos deixou um legado tão grande como o legado dos israelitas. É uma série de registros do nascimento e do desenvolvimento da nação hebraica. Nota bem que vários povos da antiguidade têm lendas que falam do nascimento da sua nação. Mas são histórias absurdas, estapafúrdias, esquisitas. Mas, no que tange o povo hebreu, nós temos relatos detalhados desde o início do primeiro hebreu, com Abraão. E esse bloco de livro em particular começa com a conquista da terra de Canaã pelas mãos de Josué, ok? E ele vai penetrar o tempo dos juízes, vai desembocar no período da monarquia com o período profético juntamente, simultaneamente, ok? E por fim, nós vamos ver a memória nacional de Israel milenar. Ela vai englobar 1000 anos de história bíblica, que é por si própria a história da nação de Israel, do seu nascimento à monarquia, ao seu desenvolvimento, ok? No período dos reis, e por fim, a sua queda com o exílio babilônico e o retorno do povo judeu à Terra Prometida com a trilogia da volta do exílio, Esdras, Neemias e Esther, ok? É muito interessante esse bloco de livros do Antigo Testamento. Esse bloco de livro, ele vai, como eu já falei, ele vai preencher a lacuna de aproximadamente 1000 anos, começando com Josué em 1400 a.C., terminando com Esdras, Neemias e Esther, cerca de 400 anos antes de Cristo, ok? São, portanto, praticamente 1000 anos de história. É muito bom. Bem, um detalhe importante que a gente precisa saber é que dentro desse período, nós temos o período dos reis de Israel.
Entendeu? Que teve o período do Reino Unido, que foi Saul, Davi e Salomão, e depois deles o reino dividido, Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte, capital Samaria, Reino do Sul, capital Jerusalém, ok? A tribo de Judá. E nesse tempo nós vamos ver se levantar o período profético, ok? Onde os profetas do Antigo Testamento vão estar em evidência. E um detalhe, os profetas, em sua maioria, eles foram levantados para confrontar os reis. Por quê? Quanto pior fosse o rei em relação ao seu desvio da vontade de Deus, tanto mais forte era o profeta que Deus levantava para confrontá-lo. Por isso nós vamos encontrar no período de Acabe como rei de Samaria, e Jezabel e sua esposa, foi o pior reino, aonde a idolatria comandou o reino do norte, através dos profetas de Baal e Aserá. Nesse período Deus levanta o ícone dos profetas, o profeta Elias, que confrontou duramente o rei Acabe e Jezabel, sua esposa. Nós vamos ver que, à medida que o período dos reis vai acontecendo, o período dos profetas também. É muito interessante saber disso, que quando nós vamos para o cânon do Antigo Testamento, nós vemos esse bloco de livros, Josué até Esther, é logo no início, depois do Pentateuco, ok? Depois vem o bloco de livros dos livros poéticos, que é Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Logo em seguida vem os profetas do Antigo Testamento, que vai de Isaías até Malaquias. Mas, na realidade, cronologicamente, os profetas profetizaram no mesmo período dos livros históricos. Então, no que tange a cronologia bíblica, enquanto os livros históricos estavam sendo escritos, os profetas também escreviam seus livros, simultaneamente, entendeu? Eles estão separados por questões de organização dentro do cânon, mas cronologicamente eles estão sobrepostos. O livro dos reis é o pano de fundo dos livros dos profetas do Antigo Testamento. Eles acontecem simultaneamente. Entenderam isso? Vamos lá. Bem, e um detalhe importante a se dizer: há muitos profetas do Antigo Testamento que o seu ministério foi muito intenso, como por exemplo o profeta Elias. Mas ele não escreveu livro nenhum. Onde está o livro de Elias? Onde está o livro de Eliseu? Não tem, não é? Mas, ao passo que há profetas que o seu ministério foi rápido, não demorou muito tempo, como Naum, por exemplo, como Ageu, como Abacuque, mas eles têm livros escritos na Bíblia, ok? Isso é muito interessante. Nós vamos abordar um pouco mais sobre isso quando estivermos falando sobre o bloco de livros proféticos. Mas agora vamos seguir, ok? A introdução de Moisés. Bem, podemos considerar que na realidade Moisés fez uma espécie de introdução desses livros históricos, ok? No capítulo 28 a 30 do livro de Deuteronômio, quando Moisés reúne toda a nação, faz um resumo de tudo o que aconteceu até ali, e ali ele entrega a nação às mãos de Josué, e na sequência ele sobe o monte e morre. Entenderam isso? Muito bem. Detalhe importante, não havia dúvidas. Moisés sabia o que estava fazendo, ele sabia que era o último momento, tanto que o livro de Deuteronômio, o nome do livro de Deuteronômio,
No original é devarim, que é palavras, ou seja, as últimas palavras de Moisés. Ok? Nós conhecemos como Deuteronômio, segunda lei, mas na realidade não. É palavras, devarim, que significa as últimas palavras de Moisés. Enquanto Moisés vai falar sobre o que vai acontecer depois dele, que Josué está assumindo ali, e que se o povo caminhar debaixo da palavra de Deus, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e fizerdes conforme a tudo quanto ele vos tem dito, então bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, bendito o fruto da tua terra, bendito o fruto da tua amassadeira, bendita a tua esposa, teus filhos ao redor da tua mesa, tudo que puseres as mãos prosperará. Não pedirás emprestado, mas tu emprestarás a muita gente, porque o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, e fará com que venha sobre ti a chuva serôdia e temporã, as primeiras e as últimas chuvas. Porém, se não fizerdes conforme a vontade do Senhor teu Deus, conforme ele vos tem dito, então maldito serás, e aí vem ladeira abaixo, ok? Ocorre que quando Moisés passa para Josué, o livro de Josué é o livro das conquistas, o livro da conquista de Canaã. É um período de grande vitória para Israel. Tem alguns percalços, como no caso de Ai, mas é uma coisa pequena. Mas o livro, no seu todo, é um livro de vitória. Ao passo que o livro seguinte, o livro de Juízes, é exatamente o contrário, é o inverso. É o livro das derrotas de Israel. Os livros históricos são a história do povo hebreu, colocando em prática, sem Moisés, as palavras do Senhor. Porque enquanto Moisés estava ali, Moisés, era o juiz. E o povo andava na presença de Deus, e quando fazia coisa errada, Deus matava. Mas depois que Moisés parte e começa o período dos juízes com Josué, as coisas mudam bastante, ok? Muito bem, vamos lá. O livro de Josué, vamos ao primeiro. O livro de Josué, o guerreiro sucessor de Moisés. Deus falou para Josué: Josué, Moisés, meu servo, é morto. Moisés passa a nação às mãos de Josué, sobe o monte e lá fica, porque Deus o mandou subir, porque vai levá-lo. E a Bíblia diz que Moisés morreu e Deus, o próprio Deus, sepultou Moisés. É o único homem na Bíblia onde Deus foi coveiro. Está escrito que Deus sepultou o corpo de Moisés. E isso é muito emblemático. Por que Deus fez isso? Deus não fez isso com mais ninguém, só Moisés. Por quê? Porque se Deus deixa Moisés, o povo sabendo aonde Moisés estava enterrado, o que ia acontecer? Eles iam fazer romaria para o corpo de Moisés. Eles iam adorar Moisés morto. E Deus não queria que isso acontecesse. Então Deus sepultou Moisés e não disse aonde. Ok? Vamos lá. Bem, mas depois que Moisés parte, Josué e todo Israel chora a morte de Moisés por um mês inteiro. Então Deus vai à tenda de Josué e fala com Josué: Josué, meu servo Moisés é morto. Levanta-te, pois, agora. Passa esse Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta dos teus pés, eu vou lá te dar. Como eu disse a Moisés, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, Josué, assim eu serei contigo. Olha que coisa tremenda. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso. Josué recebeu de Deus uma promessa fantástica. Ninguém vai poder te resistir. Você vai sair sempre vencedor. E eu vou estar com você
da maneira como estava com Moisés. Olha que coisa tremenda, que forte um negócio desse. Agora, um detalhe que a gente tem que observar. Deus é um Deus de contraste. Às vezes a gente tem a impressão de que Deus, ele gosta de complicar as coisas, não é? Parece. Por quê? Moisés foi criado no palácio de Faraó como príncipe do Egito. Portanto, recebeu educação militar. Foi treinado nas armas, na espada, na lança, para ser um guerreiro à frente do exército. Ok? Como príncipe do Egito. Mas Deus tirou as armas da mão de Moisés e colocou um cajado para ele apacentar o povo. Não é forte isso? Ao passo que, para Josué, Deus fez exatamente o contrário. Deus fez de Josué um guerreiro, mas esse homem cresceu amassando barro, cortando palha para fazer tijolo. Deus pega um escravo, trabalhador da olaria de Faraó, fazendo tijolo com lama e palha, e bota na mão desse camarada uma espada, para ele ser o capitão do exército de Deus, para conquistar a terra prometida. E com Moisés, que tinha formação militar, ele faz o contrário, ele tira a espada das mãos de Moisés e bota um cajado. Não é interessante isso? Isso fala para a gente que Deus pode sim usar as nossas habilidades naturais para completar, para ajudar no nosso chamado. Mas isso não é a regra, ok? Deus pode fazer o contrário. Muitas das vezes, algumas pessoas entram na igreja com habilidades lá fora, são médicos, engenheiros, advogados, administradores, homens que têm algum tipo de atividade lá fora que acham eles que vão usar dentro da igreja. Eles vão ser aquilo que eram lá fora da igreja. E não. Deus pode usar essas habilidades, mas não necessariamente. Ao contrário, porque quem capacita de fato e de verdade é o Espírito Santo, é Deus. Então, as nossas habilidades são como a nossa justiça própria, são de trapo de imundície. O que Deus quer nos revestir é da armadura de Deus, nos preparar com as armas da luz, nos equipar com a armadura de Deus para enfrentar as astutas ciladas do diabo, porque as armas da nossa milícia, como diz Paulo, não são carnais, porque nós não temos que lutar contra a carne nem contra sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais em Cristo. Ok? É isso aí. Mas vamos seguir. O livro de Josué. Bem, para começar, o nome dele não era esse. O nome de Josué, no início, ele começa a sua história, ele se chama Oséias. Foi Moisés quem trocou o nome de Oséias para Josué, ou Joshua, como é dito no hebraico antigo, entendeu? A raiz do nome de Josué, na realidade, é a mesma raiz do nome de Jesus, Yeshua, ok? Então, Joshua e Yeshua está na mesma raiz. O que o Senhor estava dizendo, na realidade, o que está implícito é que, assim como Josué entrou com o povo para tomar posse da terra prometida, também Jesus, o nosso Salvador, ele vai entrar conosco
nas regiões celestiais, nas mansões celestiais, para que a igreja tome posse do que está preparado para ela desde a fundação do mundo. Ok? Muito bem. Josué, ele atravessou o Jordão a pé enxuto, ok? Porque Deus disse que faria com ele da maneira como fez com Moisés. Mas Moisés atravessou o mar. Não havia um mar para Josué atravessar, mas havia um rio. O rio Jordão, que naqueles dias era um rio profundo e muito volumoso, caudaloso. E aí, quando Josué faz com que o rio pare, as águas se amontoem e eles passem em seco, o povo viu com este sinal de que o mesmo Deus que estava com Moisés, agora estava também com Josué. Canaã, o valor de Canaã, a gente precisa entender isso melhor. A principal característica da terra prometida é que ela faz uma ponte entre 3 continentes, a Europa, a Ásia e a África. Esse pedaço de terra, que é a terra prometida, fica no final do mar Mediterrâneo. Então, é a encruzilhada das nações. Entenderam? É um ponto estratégico. Por isso, tão valorizado desde a antiguidade. Até hoje não mudou, não. O mundo inteiro tem olhos naquela região do mundo até os dias de hoje. Ok? Vamos lá. A ligação do Egito e da Mesopotâmia antiga, o centro da civilização antiga, o velho mundo começou ali. Ok? Vamos lá. Josué assumiu a liderança do povo de Israel pouco antes da morte de Moisés. Josué liderou Israel por 30 anos, enquanto Moisés liderou por 40. Ok? Muito bem. Moisés viveu até os 120 anos, mas Josué viveu até os 110 anos. Ok? Muito bem. Josué, ao final de sua história, ele conquistou 32 reinos. A gente ainda vai falar mais sobre isso. Bem, diferente de Moisés, que tocou nas águas com o seu cajado e as águas se abriram, com Josué, Deus opera o milagre, mas de maneira diferente. Deus ordena que os levitas levem a arca nos ombros até as águas do Jordão. E quando eles tocam os pés nas águas, ali acontece o milagre. As águas se abrem e o povo passa a pé enxuto. Ok? E então Deus ordena a Josué que pegue 12 pedras de dentro do rio seco e faça uma coluna do lado de fora, onde eles saíram, como um memorial de como eles passaram pelo Jordão a pé enxuto. Essa coluna de pedras, ela é um testemunho para as próximas gerações de que um dia Deus fez Israel passar por dentro do Jordão a pé enxuto, a ponto de eles poderem pegar as pedras do fundo do rio para fazer um memorial na outra margem. Ok? Deus quer que nós, cada um de nós, façamos um testemunho dos milagres, de todas as vezes que Deus operou um milagre em nossas vidas. A vontade de Deus é que a vontade de Deus é que a nossa vida seja ponteada com vários testemunhos do que o Senhor fez na nossa vida, para que a gente possa contar para as pessoas que nos cercam, para os nossos filhos, e que as próximas gerações saibam, vejam e considerem o que a boa mão do Senhor fez. Isso é muito importante, ok? Mas vamos seguir. A primeira cidade a ser conquistada é Jericó. Deus
vai introduzir o povo na terra prometida. E essa primeira conquista é muito emblemática. Por quê? Primeiro, Deus podia começar por uma cidadezinha pequena, como Ai, por exemplo, mas não. Deus vai começar por uma das maiores cidades da região naquele tempo. E era uma cidade fortificada, uma cidade toda murada e uma muralha muito alta, Jericó, conhecida, renomada, temida Jericó. Note bem que Deus vai começar justamente com um desafio muito difícil. Tomar uma cidade que, nesse tempo, todo mundo tinha medo daquela cidade. Nenhuma outra nação tinha coragem de enfrentar Jericó por causa das suas grandes muralhas, por causa do seu grande exército. Mas Deus quis exatamente mostrar o seu poder, começando por Jericó. Para começo de conversa, Deus ordena que se envie espias. E dessa vez, ele não manda 12, ele manda 2. Porque da outra vez, foram 12. E 2 trouxeram bom testemunho, mas foram calados pela voz dos outros 10. Então, Deus dessa vez manda só 2. E esses 2 fazem um bom trabalho e voltam com uma boa notícia. Olha, a cidade é fortificada, mas a terra é muito boa. E aí, o que acontece? Eles são livrados e ajudados por uma prostituta. Alguém que é improvável entra na história. E essa mulher, lá na frente, vai ser uma das ascendentes do Messias. Interessante isso. Mas o que é mais importante em Jericó é a tomada de Jericó. Por quê? Porque Deus ordena ao povo que dê 7 voltas na cidade durante 7 dias. Cada dia dá uma volta. E eles ficam calados. E a ordem é calados. Deem a volta em toda a cidade. Calados. E depois vão embora, voltem para o acampamento. Segundo dia, outra volta, calados. E depois volta para o acampamento. Terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, calados. E depois volta para o acampamento. No 7º dia, agora não é uma volta, são 7 voltas no 7º dia, calados. Isso tem uma mensagem muito forte. Por quê? A primeira geração de israelitas que saiu do Egito morreram no deserto. E eles morreram por causa da língua. Foi a língua que os matou. Eles murmuraram quando os espias voltaram com a notícia de que o povo era gigante, que eles não iam conseguir vencer. O povo todo começou a temer e medrar. E então eles começaram a dizer: não tinha covas no Egito suficientes? O Senhor tinha que nos trazer para o deserto para nos matar nessas areias? E Deus ficou ouvindo. E eles murmuraram durante uma noite e um dia. E então, Deus, no dia seguinte, entra na história. E ele fala: como é que é? Vocês estão dizendo que não havia covas suficientes no Egito? Eu os trouxe para cá, para que vocês morressem nas areias desse deserto? E aí, Deus não profere maldição. Deus não diz nada que vai fazer com eles. Deus apenas fala: então, o que saiu da vossa boca é o que vai acontecer com vocês. Nenhum de vocês de 20 anos para cima entrará no meu descanso, exceto Josué e Calebe. O vosso cadáver cairá
nesse deserto, como a vossa boca o disse. Olha que sentença pesada. Que coisa triste eles ouviram de Deus. E agora, 40 anos depois, eles estão de pé diante de Jericó. Não aqueles, mas os filhos deles, a nova geração. Mas antes de conquistar, Deus quer provar essa nova geração. Deus quer testar se eles aprenderam com o erro dos seus pais. E aí, Deus manda eles ficarem calados, rodeando a terra que vão conquistar, para ver se eles caem no mesmo erro dos seus pais, murmurando de Deus. Mas a ordem é: ficai calados. Mas eles, felizmente, eles passam no teste. E após o 7º dia, a 7ª volta do 7º dia, aí Deus, agora chegou a hora de gritar. Grita forte, grita alto, porque eu vou dar a cidade na mão de vocês. E o grito é tão grande que esse grito gera um terremoto. E as muralhas vêm ao chão. E aí eles entram pela cidade e conquistam Jericó. Queridos, há uma grande lição na conquista de Jericó. Nossos lábios devem estar fechados diante dos homens, abertos diante de Deus, para adorar, para clamar, para pedir e louvar ao Senhor. Mas diante dos homens devemos calar a nossa boca. Devemos ter cuidado, como disse o salmista: põe guardas, Senhor, à minha boca. Deus colocou a nossa língua atrás de 2 cercas. Deus colocou a nossa língua atrás de 2 cercas. Uma de osso os dentes, outra de carne os lábios. Mas mesmo assim, de vez em quando, ela pula as 2 cercas e vai lá fora e acaba falando o que não deve, dizendo o que não é apropriado, ou até magoando e ofendendo alguém, ou até blasfemando de Deus. Temos que ter muito cuidado. O livro de Tiago, no Novo Testamento, vai dizer que a gente deve dominar a língua. E isso é um fruto do Espírito. Ter domínio próprio. Ok? E eles, felizmente, a nova geração conseguiu vencer a língua. E aí conquistaram Jericó. Quem sabe, você, eu, cada um de nós, que estamos lutando ainda para conquistar a nossa Jericó, não conseguimos porque abrimos a boca de forma errada, na hora errada. O livro de Provérbios diz que, como maçãs de ouro em bandejas de prata, é a palavra dita no tempo certo. Devemos sim falar, mas na hora certa e na direção de Deus, e não falar qualquer coisa em qualquer tempo e de forma inadequada, que às vezes a gente volta para o fim da fila e isso dói, ok? Mas vamos seguir. Jericó foi conquistada. A partir daí, houve uma sucessão de vitórias, ok? Tem a batalha dos 5 reis, quando 5 exércitos se unem para lutar contra o povo de Israel. E essa batalha é muito importante na Bíblia e ela tem um significado muito interessante, porque naquela batalha, como era muito grande, haviam 5 exércitos ali e o povo de Israel guerreando, então o tempo foi se esgotando, o dia já estava acabando, e quando Josué percebe que vai anoitecer, ele olha para o alto e fala: sol, detente, lua, para. E a Bíblia diz que o sol se deteve e a lua parou por quase mais um dia, até que todo o exército do inimigo fosse conquistado, fosse neutralizado. Deus quer nos dar vitória, mas muitas das vezes nos falta a fé necessária.
para que a gente dê voz à nossa fé e ordene aos elementos, ordene a nossa vida, ordene ao que está diante de nós, ordene aos gigantes que se apresentam diante de cada um de nós, as nossas guerras, lutas, batalhas, para que o Senhor nos dê vitória. Nós temos que acreditar, Deus está com o Deus de Josué, o Deus das batalhas, o Jeová é o Gibor que está conosco. Ali é muito interessante. Israel vai lutar contra um povo e o exército deles é muito grande. Então, Deus manda pedras do céu sobre o exército inimigo. E a Bíblia vai dizer que foram mais os que morreram nas pedradas do céu do que os que Israel matou com a espada. E isso é um milagre que tem como provar hoje. Se você vai lá em Israel hoje, no Vale de Ajalon, você vai encontrar grandes pedras no vale. E essas pedras, elas são de rocha vulcânica. Só que há um detalhe muito interessante. Não há nenhum vulcão por perto, nem adormecido. Então, como pode haver pedras vulcânicas e pedras grandes em uma região que não tem nenhum vulcão? Vamos ao local de mais uma batalha épica. E viemos até aqui porque esse lugar é muito importante para a gente compreender a história da conquista da Terra Prometida. Diz a Bíblia que nessas colinas do Vale do Aijalon, Josué e seus soldados enfrentaram e derrotaram os exércitos de 5 reis, de uma só vez. Aijalon tem ainda um outro lugar importante para conhecermos, que guarda um mistério. Nesse lugar, a Bíblia descreve um segundo milagre aqui no Vale do Aijalon. E tem a ver com essas pedras que estão aqui atrás da gente, até hoje, um enigma para os pesquisadores. Que pedras são essas, Miguel? Pois bem, estas pedras são pedras vulcânicas. Elas não são comumente achadas na região. Este é um fenômeno geológico único nesta região. A Bíblia fala que naquele dia Deus mandou grandes pedras dos céus para matar os inimigos do povo de Israel. Dia da Batalha de Aijalon. Exatamente. E também diz que naquele dia morreram mais por causa das pedras que caíram dos céus do que em batalha. São pedras vulcânicas numa região sem nenhum vulcão. Aquelas pedras são memorial agora de Deus, para mostrar que Ele batalhou pelo seu povo quando foi necessário. E eu quero dar uma boa notícia para você aqui agora. Deus é esse Deus que entra nas nossas guerras. Deus é esse Deus que batalha as nossas batalhas. Quando nós estamos fracos, Ele entra para fazer um conosco. E nós e Deus somos maioria esmagadora para qualquer luta e qualquer batalha. Não há batalha perdida quando o Senhor dos Exércitos está presente. Que bom saber disso, não é? Vamos seguir. Bem, Josué liderou o povo de Israel por 30 anos. E nesses 30 anos, ele conquistou 32 reinos. Mas o que Josué conquistou, perto do que Deus disse que ele conquistaria, é muito pequeno. A promessa é muito maior, muito superior à conquista. Você está vendo um mapa aí agora? Observe esse mapa. Essa parte vermelha no mapa é o que Josué conquistou durante os 30 anos, ok? Porém, a promessa de Deus a Abraão, ela é muito maior. Observe o rio Nilo do lado esquerdo, o rio do Egito. E
Eufrates, do lado direito, o rio da Babilônia. Esse é o tamanho da promessa. O que Deus deu a Abraão é desde o rio Eufrates até o rio do Egito, o Nilo. Toda essa região deveria ser conquistada por Josué. Essa é a terra prometida que Deus deu a Abraão. Abraão saiu de Ur dos Caldeus, onde está essa estrela amarela, e veio descendo o Eufrates até chegar perto do Jordão. Então, toda essa área é a área que Deus tinha para a descendência de Abraão. Ok? Mas Josué não conquistou tudo. E aí eu chamo a atenção: quantos de nós recebemos promessas de Deus assim que aceitamos a Jesus? O Senhor usa seus profetas dizendo: você vai ser, eu vou fazer, vou te levantar, vou te ungir, vou te usar, eu vou fazer através da sua vida. Mas o tempo passa, os anos vão se passando, e a maioria de nós, ao longo do tempo, não vê quase nada disso acontecer, ou quando muito, algumas poucas palavras que foram ditas se cumprem, a maioria não. E nós colocamos a culpa sempre em Deus. Deus prometeu e não fez, quando na realidade fomos nós que procrastinamos, fomos negligentes com o chamado, fomos nós que ficamos esperando que Deus fizesse sozinho. E aqui eu tenho uma palavra de Deus para você: Deus não faz nada sozinho. Nós somos o agente de milagre de Deus. Ele diz: Josué, levanta dessa tenda, rapaz, vamos lá, vamos guerrear. Se Josué não pega da espada, não tem conquista. Disse para ele: ser forte, corajoso, tem bom ânimo, vamos lá, vamos lutar, rapaz. Tudo tem um preço nessa vida, nada vem do céu de graça pronto, não. Deus trabalha com semente, sementes da fé. Então as palavras que Deus nos dá como promessa são para nós vivermos, mas nós precisamos tomar posse delas e ir à batalha. Davi se tornou rei de Israel, mas olha o caminho de Davi até chegar no trono. Ele foi um guerreiro, ele foi capitão do exército, ele foi perseguido, ele foi rei de uma cidadezinha só, até o dia de chegar e sentar no trono da nação. Nós temos que entender isso. Todo milagre tem um processo, toda chamada tem um processo. Você tem uma chamada de Deus? Glória a Deus por isso, parabéns. Mas lembre-se, Deus não faz sozinho. Ele precisa que você arregace as mangas e vá à luta, e ele vai na tua frente. Se você anda, ele anda. Se você para, ele para. Então, conquiste, vá à luta, levante-se. Ser forte e corajoso, tenha bom ânimo, como Josué. Guerreie as guerras do Senhor, que o Senhor é contigo por onde quer que vá. Aleluia. Vamos lá, vamos seguir. Antes que termine o livro, Josué faz a partilha da terra. Ele entrega a cada tribo um pedaço de terra. E ali fica estabelecido o que seria de cada tribo da terra conquistada. E nós vamos ver a terra de Canaã sendo loteada pelas tribos. E o Jordão está no meio da conquista, o rio, ok? Então, tem 2 tribos e meia que elas herdam uma parte da terra do outro lado do Jordão, antes da passagem pelo rio a seco. Então, ali ficam a tribo de Ruben, de Gade e meia tribo de Manassés. Essa tribo dividida, e ela tipifica a conquista do outro lado do Jordão. O Jordão, nesse caso, ele significa o transpor do natural para o
sobrenatural. Muitos de nós são crentes, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Tiveram seus pecados perdoados, tiveram seus nomes escritos no livro da vida, nasceram de novo, mas eles vivem uma vida natural. Tudo para eles é regido, movido e acontecido no natural. Esperam de Deus só a salvação. Mas há um outro grupo que atravessa o Jordão. São aqueles que vivem pela fé. Como diz as Escrituras, o meu justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. São aqueles que não se contentam com o natural, não aceitam as derrotas impostas pela vida natural, não aceitam as afrontas de Satanás nesse mundo natural. Não, eles partem para o sobrenatural. Eles vão buscar no reino do Espírito as armas, a armadura de Deus, e vão guerrear nas regiões celestiais, na oração, no jejum, na busca intensa do Espírito Santo, na revelação, e aí sim vão entrar nas regiões celestiais, estabelecendo a vitória do Senhor em suas vidas. Irmãos, eu quero aqui incentivar você a viver o sobrenatural. Não aceite a derrota, não aceite o fracasso. O cristão, ele vive lutando. Algumas batalhas serão perdidas, isso acontece. Mas não há guerra. Não podemos nos contentar com derrota após derrota após derrota. Não, de forma nenhuma. Afinal, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Ok? Como diziam os antigos, espada pelo Senhor e por Israel. É isso aí. Vamos vencer a batalha. Mas a gente tem que ter coragem. Tem que ter coragem, bom ânimo, força, vigor. Levanta a cabeça, dá a volta por cima. A Bíblia diz, se te mostrares frouxo no dia da batalha, a tua força vai ser pequena. Não. Tem que levantar. Se o diabo te deu uma pernada, levanta e dá uma banda nele. Não deixe que o diabo vença você e você fique esparramado no chão. Não. Não pare para chorar. Chore caminhando, buscando, clamando. Use o choro para orar. E fale com Deus. E Ele vai te dar a estratégia. E Ele vai te dizer o que fazer, como fazer para vencer. Porque nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Bom, com essas palavras eu termino o livro de Josué, quando ele reúne todo o povo. Está terminando o ministério de Josué, 30 anos se passou, e ele guerreou muito, venceu muitas batalhas, mas o tempo passou, Josué envelheceu. Deus fala, Josué, tem muita terra para conquistar, mas tu está velho. E como todos os homens morrem, Josué também vai morrer. Mas antes de morrer, ele fala para o povo, olha, Israel, escolhei hoje a quem servir. Pode escolher. E ele é grosso no falar. Ele fala, vocês podem escolher entre os demônios de Canaã ou entre os demônios dos caldeus, da onde saiu o nosso pai Abraão. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em outras palavras, quem quiser ser idólatra, rebelde, desobediente, que seja, mas eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Esse seja o nosso grito, que essa seja a nossa voz, que esse seja o nosso posicionamento em Deus. Quem quer
se desviar, se desvie. Quem quer abandonar a igreja, que abandone. Quem quer sair por aí como quem vai pelas igrejas, que faça. Quem não quer mais ter igreja, ser desigrejado, que seja. Quem não quer mais ter pastor, que não tenha. Quem não quer mais tomar ceia, não tome. Quem não quer mais dar dízimo, não dê. Mas eu e a minha casa vamos servir ao Senhor do jeito antigo, do jeito de Deus, do jeito da palavra de Deus, do jeito que fizeram os nossos pais. Vamos servir ao Senhor. Aleluia. Que Deus te abençoe. Que você seja o Josué de Deus na sua casa, na sua igreja, na parentela. Que você seja um conquistador, um homem firme que não arreda o pé de fazer a vontade de Deus. Lembre-se, no nosso caminho vai ter alguns Acã que vão andar debaixo de maldição, vão falar coisa que não deve falar, vão fazer coisa que não deve fazer, vão se vender por causa de pecado. Mas isso não é motivo para a gente chutar o pau da barraca. Não faça como alguns que dizem, todo mundo faz, eu vou fazer também. Não faça não. Todo mundo está fazendo errado, eu vou fazer o certo. Eu vou fazer o que Deus manda, o que está escrito na palavra. Não me interessa o que estão fazendo agora, as igrejas novas, o que estão inventando de modismo por aí. Eu vou fazer do jeito que diz as escrituras, como está escrito. Jesus falou e ele não mente. Quem crê em mim, como diz as escrituras, não é como diz a mídia, o WhatsApp, o Facebook, o Instagram, não, é como diz as escrituras. Eu deixo você com essa palavra. Bem, semana que vem nós estaremos falando sobre o livro de Juízes, ok? A gangorra espiritual do tempo dos juízes, quando cada um fazia o que bem queria aos seus próprios olhos. Parece que a gente está falando dos dias do século XXI, da pós-modernidade, não é? Mas não, estamos falando do livro de Juízes. Eu conto com você. Até lá, não nos deixe, vem estar conosco, porque aqui, quem não sabe, aprende. Quem aprende, ensina. E quem ensina, vive. Deus te abençoe. Vai em paz. Eu te espero. Até a próxima. Chegou a sua vez de realizar o seu sonho de fazer teologia. Invista no seu chamado. Venha se preparar para o seu ministério. Venha estudar teologia no Seminário Interdenominacional Palavras do Mestre. Maiores informações no Zap 982287125. Anotou? Seminário Palavras do Mestre. Aqui, quem não sabe, aprende. Meu coração